pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui diretamente da Carreta Agro pelo Brasil, aqui na 74ª Expoap em Teresina. Primeiro dia da Expoap, ainda tem muita coisa para acontecer, não é isso, Ricardo? Muito assunto bom para debater. Pois é, e esse assunto de agora, Mavi, é um assunto muito interessante, porque eu não sei se você sabe, o CNA tem o CNA Jovem. Sim. E o CNA Jovem, a gente até conversou aqui antes dessa entrevista, é um programa nacional do sistema CNA-Senar, que ele identifica o desenvolvimento de projetos de jovens de todo o Brasil. E aí esses projetos são analisados, são expostos a um momento de união, e nesse momento de união que foi em Brasília, teve essa última reunião lá, e vários jovens participaram de todo o Brasil. E a nossa entrevistada de agora apresentou um projeto lá, que é a Débora Jaíza. Seja bem-vinda, Débora, para a Carreta Agro pelo Brasil. Para participar aqui desse nosso bate-papo para falar das coisas do campo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, prazer é meu estar aqui com vocês. Mas antes de falar da sua participação lá em Brasília, que você já chegou hoje correndo, fala um pouquinho de ti. Como é que nasceu essa tua ligação com o campo, Débora? Então, eu sou formada em Direito, mas sou filha de produtor rural. Meu pai é produtor de leite e trabalhou por muitos anos em sua juventude com os pais na extração da palha da carnaúba. E quando eu cresci, eu fiquei muito intrigada com isso e comecei também a observar a realidade local, né? Tanto da minha cidade, que é Campo Maior, localizado na região centro-norte do estado do Piauí, e que tem uma grande ênfase no processo de extração da palha da carnaúba e de todo o território dos carnaubais, que é composto por 16 municípios e concentra praticamente 100% dessa produção, dessa coleta de pó, movimentando a economia local e, querendo ou não, são produtores que merecem ser beneficiados. Então você cresceu nesse contexto aí da agricultura, da carnaúba. Isso, exatamente. E aí ingressou nesse mundo e desenvolveu um aplicativo, não é isso? Um projeto chamado Rastro e Voz. E esse aplicativo você chegou a apresentar lá em Brasília para o CNA Jovem, não é isso? Isso. A Carnaúba é meu projeto piloto aqui no Piauí, e a CNA Jovem, eles nos desafiam. Eles nos sugerem que nossas iniciativas precisam ser nacionalizadas. Aquilo que eu aplicar no meu estado, na minha comunidade, precisa também chegar a outros estados. Então, assim surgiu a ideia do Rastro e Voz, que é a rastreabilidade e origem de cadeias extrativistas. Não só a carnaúba, mas o babaçu, o piqui, o buriti, o licuri, o açaí, que são cadeias muito importantes para a indústria do cosmético, para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, e que também são usadas muito para a questão da exportação. Então, passam por comércios exigentes, passam por certificações legais. Licuri. Explica pra gente o que é o licuri. O licuri, ele é um fruto típico da Bahia. Eu não tenho informações tão específicas sobre o licuri, mas ele é um fruto extrativista também da região da Bahia e também tem um grande valor agregado lá na região. É típico da região. Vai lá, Maria. Você estava falando do aplicativo sobre essa questão da rastreabilidade. Como é que ele funciona? A intenção é realmente que ele chegue lá nos produtores? Isso. Não só nos produtores, mas também, se possível, desenvolver uma metodologia que as próprias indústrias também consigam fazer essa captação. De que maneira? A rastreabilidade, ela é específica mesmo para a indústria. Mas o produtor, para conseguir chegar a ter acesso aos benefícios da Fair Trade, que é o comércio justo, eles precisam estar adequados à rastreabilidade. Então, é um processo de conformidade legal. E a indústria, claramente, ela precisa também se adequar a esse cenário para que consiga exportar. O produtor precisa estar inserido dentro das tecnologias, dentro desse mundo novo, né? Então, a melhor forma de trazer isso para ele são métodos e tecnologias acessíveis, de baixa escolaridade, que ele consiga mandar um áudio, que ele consiga mandar um vídeo e que tenha um timeline o mais fácil possível de visualizar. Perfeito. A intenção é realmente criar essa conexão, essa facilidade, né? Então, Uma facilidade, trazer realmente a tecnologia e demonstrar
que o extrativismo também movimenta o PIB do agronegócio, são 7 bilhões, que são, que foi, conforme nos últimos dados de 2024, são 7 bilhões vindos do extrativismo que movimentam a economia do agronegócio em diversos tipos de indústria. Então, é um gigante, porém é um gigante invisível. E é um gigante que carece de mais profissionalização, né? Isso você estava falando um pouco com a gente sobre isso. Isso, como tudo começou com a carnaúba e eu precisei aplicar questões específicas voltadas para ela, que é a cadeia que eu mais tenho contato hoje, foi feito o percurso formativo juntamente com o sistema FAEP-SENAC no estado, para que tenha capacitações específicas, como as boas práticas, o uso de EPIs, primeiros socorros, queimadas, que são boas práticas que fazem parte do processo de rastreabilidade. Ou seja, o produtor não vai estar fazendo nada assim tão novo, ele só vai estar se profissionalizando, virando de fato um extrativista profissional. Qualificar a mão de obra, né? Qualificar a mão de obra. Vida interessante como a origem dela deu um olhar clínico para realmente para esse mercado invisível, né? Porque a gente não para pensar nisso no dia a dia da gente. E aí, Ricardo, ela falou para a gente que o projeto dela, ela esteve entre os 1% dos selecionados para ir para Brasília, não foi isso? Isso. No começo foram 3.000 e alguma coisa jovens, né? Sim. Aqui no estado do Piauí começou com 109 e depois diminuiu, chegou a 13, e dos 13 só eu e mais uma outra participante fomos selecionadas. Nossa! E aí, lá na final, chegou a ser 63, disputando o destaque. Caramba. E você falou que já tem aí projetos futuros para esse aplicativo que você ainda quer expandir, não é isso? Sim, atualmente eu estou inscrita no projeto Centelha, que é um projeto de ideação que visa a captação de recursos para que eu consiga melhorar essa tecnologia, conseguir pagar a mão de obra, comprar armazenamento, nuvem, porque uma tecnologia como essa, para que ela seja mais acessível ao público, ela também necessita de uma IA assistiva, dos protocolos da cadeia inserido e também questões que possam facilitar a percepção e a conexão desse público com o meu atual apoiador e maior de todos, que é o Senar, né? E aí o que eu acho interessante, porque assim, na questão da sustentabilidade, quando você desenvolve um projeto como esse, de repente você está evitando também a extração predatória da carnaúba, né? Isso. É um dos pontos, né? Que aí você também é importante para mapear todo aquele território. Em questão, viu? Tá vendo aí como eu aprendi direitinho? Aprendi rápido. Identifica as áreas de risco. Então, assim, não é só a questão do. Né? Então, não é só o produtor que sai ganhando, é o meio ambiente, né? É todo um contexto, né? Exatamente. Eu consegui observar recentemente que lá na minha cidade, né? Quando você entrava na cidade, dava para ver que tinha bastante carnaúba, mas com a expansão da região urbana, da questão da engenharia civil, muitas regiões foram desmatadas, havendo hoje até a necessidade de um reflorestamento de carnaúba em certas regiões, para que a planta não entre em extinção, apesar de ser uma planta protegida, uma palmeira protegida por lei, ela ainda precisa passar por algumas adaptações dentro do seu processo de extração, e o extrativista, ele é um agente protetor. Ele é um agente defensor dessa floresta, que é uma floresta típica da Caatinga, assim como as matas de cocais também. Então, assim, cadeias extrativistas são visadas por indústrias específicas. A indústria do cosmético e farmacêutica, como a Natura, a L'Oréal Paris, eles olham muito para esse tipo de matéria-prima e eles conseguem agregar bastante valor. E, às vezes, até tem essa necessidade de saber onde é feita essa extração, quais são os dados que a gente pode realmente usar que sejam verdadeiros sobre esse pessoal. Então, a ideia é essa, trazer dados, trazer informações, capacitações. Eu acho que o Rastro e Voz é o começo de tudo isso. Dá uma fortalecida muito grande nesse mercado, né? Dá. E a carnaúba, né? Vamos falar um pouquinho da carnaúba? Porque a carnaúba, quem está assistindo a gente, tem gente que conhece, que aqui na nossa região nós conhecemos bem, né, Mavi? Mas tem gente que não conhece. Mas a carnaúba pode fazer de tudo um pouco, né? Com a carnaúba. Pode fazer cera, pode usar palha, pode fazer o que tanto com carnaúba? Explica pra gente. Assim, além do pó, que é o principal dela, ela também tem o artesanato da vassoura de palha, que é muito comum. Eu mesma não varro minha casa sem vassoura de palha, né? E
também é usada, a sua palha é usada para coberturas de solo, né, como a bagana, que é muito utilizada para preservar a umidade do solo, ela tem esse grande potencial aqui na nossa região. E o pó em questão, que é vendido para as indústrias e depois transformado em cera. Existem 3 tipos de cera, a tipo 1, a tipo 3 e a tipo 4, onde a tipo 1 é usada para produtos que são possíveis ser ingeridos, como cápsulas de medicamento, e o MM, né? Ela também reveste o chocolate, dando brilho ao chocolate, então ela é possível ser ingerida. A tipo 2, ela pode ter contato com a nossa pele, já vai para a indústria dos cosméticos, para produtos de beleza. E a tipo 3, a tipo 4, desculpa, ela é um pouco mais impura, que ela já é a extração, uma borra ali da tipo 3, e ela é usada para polimento de automóveis. Então, cada cera, ela tem uma finalidade específica e a indústria tem um olhar específico para aquele tipo de cera. Então, ela é muito valorizada no mercado internacional. E lá fora, o preço é muito alto desses produtos. E não retorna, sai daqui como matéria-prima, mas retorna para a gente em forma de produto. E gera um impacto para centenas e centenas de famílias de todo o território dos cocais, não é isso? Sim, tanto dos cocais quanto dos carnaubais, porque esses produtores passam o ano inteiro se preparando para o período da extração da palha. Nós temos 6 meses chuvosos e 6 meses não chuvosos. Sim. Então, durante 6 meses chuvosos, eles estão no milho, na mandioca, eles estão no ovino, no caprino, na ave, na avicultura. E quando chega nesse período, eles vão lá complementar a sua renda com a extração da palha da carnaúba, de agosto a dezembro. Enquanto não começa a chover, eles continuam tirando palha e batendo pó. Exatamente nesse intervalo de tempo, né? Que a gente está. Até hoje eles estão no período da safra, eles continuam direto no período da safra. Enquanto não começar a chover, eles não param, porque tem muita demanda de mercado para o pó. Na cidade que eu moro tem a indústria que compra, que é a Brasil Ceras, e eles têm muito interesse e estão sempre disponíveis ali para aumentar o seu número de fornecedores. Perfeito. Muito interessante. Aí você falava que teu projeto, teu aplicativo, sim, ele contempla a carnaúba, né? Sim. Você já chegou na etapa de outras cadeias produtivas, como você mencionou algumas aí, né? Já chegou nela ou não? É uma coisa mais para frente, para o futuro? Durante esse processo do CNA Jovem, a gente teve que fazer contato com algumas pessoas, alguns agentes de transformação. Sim. Entre eles foi a Fiocruz, com o projeto Articula Fito, e o projeto Articula Fito, ele está inserido na cidade de Campo Maior com a cadeia da carnaúba, mas ele também está em outros estados brasileiros, como o Tocantins, com o Jatobá, eles estão inseridos em outras cadeias extrativistas. Então, a Fiocruz tem um grande interesse nessas cadeias, porque eles também trabalham com a questão da área da saúde. Então, eu apresentei esse aplicativo e a gente tem discutido como pode levar isso para outras cadeias, direto através deles, né, com essas comunidades. Então, tem esse passo, mas também tem o passo que vai ser através do Senar, como no Piripiri, que a gente tem a cadeia do Buriti, né? Também tem o Babaçu. Então, assim, existem várias possibilidades que podem ser implementadas, mas só agora, após o programa, realmente isso vai ser feito. E como é que o produtor tem acesso ao aplicativo? Nesse primeiro momento, como ele está no processo de protótipo, eu estou indo fazer a coleta mesmo, pessoalmente, fazendo os testes. Mas, futuramente, eu pretendo que ele seja baixado mesmo no Play Store ou, né, possa ser um aplicativo que a pessoa possa acessar em casa normalmente. Com mais comodidade, né, do celular, isso. E aí eu acho que ele deslancha. Mas primeiro a gente precisa fazer todos os testes e ajustes do que funciona e do que não funciona antes de fazer esse lançamento. Demora muito esses testes? Vai depender um pouco dos recursos, né? Do que eu vou conseguir fazer, de como é que eu vou conseguir captar esses recursos, mas tem todo um processo de adequação e também de acompanhamento, né? Eu também vou conversar com a Invest Piauí, que foi uma das instituições que eu tive contato, com o Sebrae. Então, assim, existem muitas possibilidades para transformar isso, além de ser um negócio, né? Algo que eu realmente possa ter esse desenvolvimento, essa forma de trabalhar, mas também de trazer mais adequação e inovação para o produtor. E aí você me deixou no ar mais uma pergunta aqui, porque eu acho que o campo precisa das inovações
das novas tecnologias. Lá em Sim. Brasília você viu muito isso, né? Muitos projetos inovadores que mudam realidades. De repente, trazer para cá tudo que você viu lá precisa, né? Sim, lá a gente visitou o espaço do Hub de Inovações da CNA e existem tecnologias assim que eu nem imaginava que existiam, que estavam sendo trabalhadas pela CNA. E tem coisas lá que eu acredito que, com o que eles estão fazendo, os testes e também os protótipos que eles Sim. têm, quando eles forem lançar no mercado, eles também estão fazendo testes específicos para as regiões semiáridas. Eu acredito que isso vai fazer uma grande transformação, porque o maior problema que nós enfrentamos aqui é a seca, é a escassez hídrica. Então, cada vez mais as indústrias de inovação, de hubs, eles estão olhando para como vão fazer para enfrentar esses problemas, Conviver, né? né? Porque a região Nordeste, nós aqui, a gente também tem um grande potencial dentro do agronegócio com essa movimentação, né? As culturas que nós trabalhamos aqui que são adaptadas ao nosso clima. Perfeito. Navi? Acho que já você falou que tem programação aqui para essa semana na Expoap também, né? Você chegou de Brasília, pousou aqui exatamente. Ela Chegou já, no te- ponto, ela já coitada. esteve lá visitando o stand do Senar, né? Deu uma olhadinha por lá. Sim, estava agora ali no evento das Universitárias do Agro, que é um evento que está ocorrendo agora, com universitárias da Universidade Federal do Piauí, dos cursos de zootecnia, agronomia e medicina veterinária. E na quinta-feira haverá também o encontro dos jovens líderes do Agro. Essa é a terceira edição desse encontro. É a terceira vez também que eu participo, onde terá a comissão da FAEP Jovem, nós estaremos todos reunidos, e também os jovens que não foram para Brasília, mas que ficaram na fase estadual, vão apresentar suas iniciativas na cadeia da ovinocaprinocultura, da pesca, do mel, e vão mostrar o que conseguiram desenvolver durante esse processo e também vão passar por premiações pelo sistema FAEP Senar. E aí, Mavi, para fechar a nossa participação, é muito importante quando você estimula o jovem a participar desses projetos, a estar inseridos no contexto do Senar, pela questão de eles, do jovem, modificar a realidade das famílias, onde há aquela dificuldade do pai para o filho, do filho seguir a trajetória do pai. De repente, essas iniciativas também contribuem, né, para que se mude essa realidade, para que os jovens se interessem em se fixar no campo e não ter o êxodo que a gente vê, né? Então, isso tudo muito importante nesse contexto. Parabéns, Débora, por tudo isso. Siga adiante, porque o campo está precisando dessa renovação. Todos nós precisamos dessa renovação, né? Com certeza, participar do CNA Jovem modifica a gente. A gente sempre fala que você é uma pessoa antes do CNA Jovem e uma pessoa depois do CNA Jovem. A gente trabalha competências de liderança, desenvolvimento pessoal. Então, quando você retorna para a sua comunidade, depois de ter visto todo esse mundo amplo que o Senar que a CNA você consegue perceber que existem muitas possibilidades e oportunidades onde você está. Então, é uma forma de contribuir com a comunidade da gente, com as pessoas que estão ali, não só de estudar fora e nunca mais voltar, mas retornar e contribuir. Então, é isso que eu quero, é o meu propósito, continuar o que eu iniciei no CNA Jovem, e eu espero que eu consiga fazer isso, né, daqui para frente. Multiplique, vai em frente. Já deu certo. Débora, muito obrigada, tá, pela sua participação. Obrigada, gente. Parabéns pela iniciativa, tá? E é isso, a gente fica por aqui com mais um episódio da Carreta Agro pelo Brasil e fica aí que já já tem mais.